Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, a Eucaristia, Transformação e União do Anselmo de Edições Loyola. Obra Aguia. A igreja celebra a Eucaristia diariamente, mas cada vez menos pessoas participam dela, pois lhes parece monótono ou superficial. O Anselmo, com uma linguagem simples e expressiva, devolve o brilho ao mistério da Eucaristia, explica os ritos que compõem a celebração e apresenta valiosas sugestões sobre como eles podem organizar-se em nossos dias, de modo que nela volte a brotar a comunhão transformadora. Obra bastante indicada para padres, catequistas e grupos de liturgia e para todos aqueles que querem acercar-se do sacramento central da vida cristã. Vamos à introdução. A Eucaristia é o sacramento que celebramos com mais frequência. O sacerdote a celebra todos os dias. Muitos cristãos vão todos os domingos à Santa Missa, mas nos últimos anos a frequência ao ofício divino diminuiu muito. A celebração dominical da Eucaristia entrou em crise, os jovens se queixam de que a missa é enfadonha, de que ela sempre se repete, que não lhes traz nada. Os adultos têm a impressão de que ela é um rito com o qual eles não têm nada a ver, de que ali se fala uma linguagem que passa ao largo de suas vidas. Existem inúmeras tentativas de dar uma forma mais variada e alegre à Eucaristia. Às vezes, em paróquias criativas, os fiéis sentem-se constantemente pressionados a encenar representações mais interessantes e emocionantes da Eucaristia, mas então as coisas giram mais ao redor da encenação do que do mistério daquilo que é celebrado. Quando perguntamos pelas causas, pelo porquê de a Eucaristia ter perdido seu fascínio, confrontamos-nos com a questão central de como podemos expressar conjuntamente nossa fé na época pós-moderna. Na celebração da Eucaristia, adensam-se os problemas da nossa igreja de hoje, até mesmo de toda a sociedade. Eucaristia é celebração. Nossa época tende à ausência de estruturas, ela transita por diversas formas de celebração, ou até impede, segundo Rotmensen. Eucaristia é memória. Nela são contadas histórias inspiradoras do passado, nossa época é carente de histórias. As pessoas não querem se lembrar do passado nem aprender com ele, querem esquecê-lo o mais depressa possível. Tudo gira em torno da vivência compulsiva do aqui e do agora. Vivemos praticamente sem história e situamos-nos no tempo com muita vista curta e muita falta de ar, segundo Rotmensen. Eucaristia é a celebração da comunidade. Na era do individualismo, é difícil praticar a vida em comunidade. Na comunidade da celebração da Eucaristia, todas as dificuldades e dinâmica de grupos da vida comunitária vêm à tona. Não temos vontade de ir à celebração da Santa Missa porque muitas pessoas que encontramos ali não nos agradam. Outro problema é nosso mutismo, uma cultura de tagarelice, como C. A. Van Persen chama a nossa cultura da tagarelice, né? Fica difícil transmitirmos nossa fé numa linguagem que toque as pessoas. Não só a linguagem dos talk shows, mas também a das conferências das empresas e agora os podcasts, né? E a eclesiástica são uma linguagem sem encontros. Atualmente, tudo precisa nos trazer alguma coisa, tudo deve ter sua utilidade. Quando vamos à Eucaristia com essa postura egoísta, a nossa percepção dela é de algo inútil, enfadonho, não nos traz nada. Então nos perguntamos se deveríamos adaptar a Eucaristia à nossa época e como isso poderia ser feito. Certamente todo ritual também precisa de reflexão e de mudança em sua estrutura, mas apenas com cosméticos não conseguiremos tornar a Eucaristia mais atraente. Trata-se, em primeiro lugar, de entendê-la de tal forma que ela volte a nos dizer alguma coisa e a nos fascinar. Em segundo lugar, justamente as dificuldades da nossa época pós-moderna, que se adensam na Eucaristia, são um desafio para criarmos alguns oásis contra a desertificação do nosso mundo, com fontes em que poderemos saciar nossa sede a fim de nos prepararmos para a viagem pelo deserto. Justamente a partir do mutismo da nossa época que deveríamos aprender uma nova linguagem que tocasse o coração das pessoas e lhes abrisse novos espaços vitais. No meio dessa individualização, na incapacidade para a vida comunitária, que deveríamos possibilitar o novo estar junto. Contra a ausência de histórias, devemos recontar as velhas histórias de tal forma que nos reencontremos nelas e, a partir disso, vivamos hoje de outro modo e com mais consciência. Contra o esquecimento, devemos celebrar a memória dos acontecimentos centrais da nossa história, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos faz lembrar de todas as histórias de sofrimento do nosso mundo. E contra a ausência de estruturas e uma era de desertificação, é importante celebrarmos juntos a liturgia.
Celebrando, rompemos o espírito do tempo que está apenas registrado em nosso relógio digital. Isso pode nos dar um espaço para viver e para nos chamar a atenção aos oásis imprevistos da nossa época. Para enfrentar a tirania do consumo, faria muito bem a nós hoje ter espaços livres de utilitarismo em que pudéssemos simplesmente dar expressão ao nosso ser como cristãos redimidos. E numa época em que o ego está numa posição tão central, precisamos de espaço em que o domínio do ego seja rompido e a visão fique livre para Deus. Espaço em que o céu se abra e nossa terra mergulhe numa nova luz. Então é isso aí, são um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.